Evangelho, sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus corações e pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz de volta para o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem, por ocasião da memória de Nossa Senhora do Rosário, fomos ao primeiro capítulo ouvir a anunciação do anjo à Virgem Maria. E tivemos a oportunidade de dividirmos uma belíssima meditação à luz dos escritos dos nossos irmãos santos, grandes devotos do Santo Rosário, que nos falaram a respeito da beleza dessa santa devoção. E assim tivemos a oportunidade de aprofundar tanto e com tanta intensidade o significado da oração do Pai Nosso e também da oração da Ave Maria. Bendito seja Deus por esse tesouro dos céus que é o Santo Rosário que nos foi entregue, oração pela qual o nosso coração permanece cheio de Deus. E como é importante na liturgia de hoje, no Evangelho de hoje, compreendermos essa verdade. O dom precioso que nos foi entregue no batismo vem cuidado para que não se perca nada desse grande tesouro. Vem cuidado pelo próprio Deus, o Senhor que nos entregou o dom do batismo, ou seja, o Senhor que nos entregou o dom da fé, vem em nosso favor e nos socorre de todos os modos e maneiras para que não venhamos a perder nada daquele grande tesouro que nos foi entregue. Hoje no Evangelho, Jesus realiza um exorcismo. E dentre aqueles que estão à volta, alguns se levantam para acusá-lo, dizendo que é pelo príncipe dos demônios que ele realiza aquelas obras. E outros ainda vão pedir-lhe um sinal do céu. Nas duas realidades, meus irmãos e minhas irmãs, temos aqui algo terrível acontecendo. Primeiro, como pode, tendo visto os sinais que somente a autoridade de Deus pode realizar, que é expulsar os demônios, como pode, mesmo tendo visto esse sinal, um sinal messiânico, alguém ainda levantar-se
acusando contra Deus. Só Deus pode triunfar sobre o poder das trevas. E naquele momento em que alguém diz, é pelo príncipe dos demônios que ele faz isso, como se fosse tentando enganá-los, mas como assim? Alguém pode falar com tamanha autoridade e graça? Como assim? Porque a gente não pode separar as coisas, sabe? As obras do Senhor, elas eram sempre integradas. Os sinais messiânicos acompanham continuamente o agir missionário do Senhor. Então, o anúncio do Evangelho é acompanhado pelos exorcismos, ou seja, pelo triunfo sobre as forças infernais, que é acompanhado pelos prodígios e curas, os milagres realizados. Então, tudo está acontecendo, né? Ao mesmo tempo que o Senhor, ele pode agora, nesse momento, estar realizando um exorcismo, mas, como já tivemos a oportunidade de falar, a multidão, que é extremamente numerosa, traz dezenas e centenas de pedidos ao mesmo tempo. Então, ao realizar o cuidado das multidões, o Senhor realiza ali sempre as 3 principais obras messiânicas. Entendeu? Não tem o dia da pregação, o dia da cura, o dia do exorcismo. Vai acontecendo em continuação. Então, se alguém está junto da multidão e diz e está vendo todos os sinais junto com toda a multidão, e se aproveitou daquele momento para infundir, para tentar infundir no coração das pessoas o quê? Uma dispersão. Agora a gente já está entendendo. Quem não está comigo, dispersa. Quando mais adiante o Senhor diz no versículo 23, quem não está a meu favor, está contra mim. E quem não ajunta comigo, dispersa. Então eis que no meio da multidão se levantam alguns para dispersar. E de que forma eles dispersam? Eles tentam levantar uma voz junto com a voz do Senhor para dizer que Deus não está presente. Olha que bruto isso, olha que ato violento, porque significa negar os sinais que estão ali acontecendo. Significa dizer que as palavras graciosas e cheias de autoridade do Senhor não vêm de Deus, o que significa rebelar-se contra o falar de Deus. Significa dizer que a autoridade que submete o poder infernal não é a autoridade divina, o que significa rebelar-se contra a força dessa autoridade que de fato submete as forças infernais. Significa dizer que o poder prodigioso, salvador e libertador de Deus, que é capaz de curar a inteira ferida de morte do homem pelo pecado, não está acontecendo. O que significa rebelar-se contra o poder do perdão e contra a graça da salvação que é oferecida por Deus. Percebem agora que se trata de uma voz infernal? Às vezes a gente não lê o texto com essa percepção de que não se trata apenas de uma dúvida, e às vezes alguns comentaristas do texto, ou algumas pessoas que falam e tecem comentários sobre o texto, abrem até a ideia de uma possível pertinência da afirmação, porque o demônio pode tentar ludibriar, mas alto lá, porque aqui não estamos exatamente num contexto desse tipo. O contexto ali, o Senhor está operando, Ele está cumprindo a sua missão. Então, essa interpretação do contexto do versículo 15, ela ecoa com o versículo 23. Aquelas são 2 vozes que tentam dispersar. O que significa dizer que em meio àquela grande multidão que recebe o anúncio da Boa Nova do Evangelho, em meio àquela multidão que busca a salvação que vem de Deus, em meio àquela multidão que está buscando o poder e a autoridade do nome do Senhor contra as forças infernais, no meio dela se infiltram também aqueles que vão tentar agir contra Deus, que vão tentar agir em nome do inimigo de Deus para dispersar.
E qual é a primeira ação de dispersão? Colocar dúvida sobre a presença e o poder de Deus contra as forças infernais. Ou seja, como falamos ainda há pouco, Deus não é tão poderoso assim. Deus não é tão misericordioso assim. Ou melhor, Deus não se interessa tanto em ser tão poderoso assim, porque você não merece. Deus não é tão misericordioso assim, porque alguns não merecem. Deus não é que liberta sempre. Se liberta, a gente volta depois e toma tudo que Ele libertou de novo. Estão percebendo? Como é que acontece essa insinuação maléfica? Sempre são insinuações que vão, primeiro, contra a verdade, porque são maléficas, mas depois atacam diretamente a afirmação da nossa fé, a afirmação da esperança e, sobretudo, o fato de que Deus é amor, o fato de que Ele é caridade, infundindo a dúvida de que Deus não ama tanto assim como costumam dizer por aí. Olha só qual é a grande trapaça que o inimigo tenta enfiar no meio das fileiras daqueles que buscam a Deus. Vejam, não se trata aqui o pessoal que está do lado, né? O pessoal que está na parte de fora do cordão gritando contra. Não, eles estão dentro. Então, o texto é bem claro. Ora, as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, versículo 15, abertura do versículo 15, alguns dentre eles, porém, disseram. Lucas não vai figurar aqui com precisão o fato de que se tratam dos fariseus e dos partidários dos fariseus e herodianos que estão ali em meio à multidão. Lucas deixa essa identidade à parte, ele não vai pontuar, porque na percepção de Lucas é importantíssimo que essa sensibilidade que nós estamos tratando agora na nossa meditação fique muito clara. Não basta apenas seguir a multidão que busca a Deus. É preciso que nesse caminho nos disponhamos a buscar a verdade e nos disponhamos a recolher com Cristo. Quantas vezes tudo aquilo que eu vi o Senhor fazer de bom na minha vida, na vida da minha família, na vida das pessoas, nos testemunhos que eu acompanhei, foi para mim recolher com Cristo. Como assim, Padre? Quantas vezes ver todos esses testemunhos foi recordado na minha vida? Quantas vezes eu recordei isso para recolher com Cristo o quê? A memória de uma esperança segura, a certeza de uma fé atuante, porque muitas vezes nos lembramos do testemunho que nossos irmãos nos contaram, mas não desejamos, no fundo do coração, viver uma intensidade de fé como o nosso irmão viveu. E isso ontem nós provamos fazendo a meditação e ouvindo os escritos a respeito do Pai Nosso e da Ave Maria. Como o nosso coração se encheu de desejo por rezar com maior piedade, por mergulhar com mais intensidade na oração dessas duas benditas orações que nos foram entregues, na recitação, melhor dizendo, dessas duas benditas orações. Entendem? Ali a gente está fazendo memória. Ali a gente está recolhendo com Cristo. Não estamos apenas ouvindo e admirando o que está acontecendo, mas é preciso recolher com Cristo. É preciso que o nosso coração e a nossa vida se torne história viva, como vai dizer São João Calabria. É importante que nós sejamos evangelho vivo. Isso é recolher com Cristo. São João Calabria é um dos santos que hoje nós temos a memória facultativa, juntamente com São Simão, um novo teólogo de origem ortodoxa grega,
que foi um grande apaixonado do mistério da encarnação, escreveu obras estupendas a respeito da nossa fé, da nossa profissão de fé. E vira e mexe nós vamos encontrar os textos dele, vira e mexe o padre vai estar citando ao longo das formações, ao longo das meditações, o texto dele. E também uma outra santa que viveu a vida inteira num caminho de penitência, que é Santa Pelágia, e entregou sua vida e consagrou sua vida a fazer dela um lugar de reconciliação, um lugar de expiação pelos pecados do mundo, fazer da sua vida uma entrega de amor pela salvação dos homens. Que grande mulher! Depois de uma vida tão tragicamente ferida, toma tudo aquilo que são as suas feridas e diz: Senhor, coloca em tuas mãos e consagro os meus dias a oferecer por ti um canto de amor pelo perdão dos pecados. Nossa, que coragem! Isso é um heroísmo. Isso é uma entrega de vida ousada. Isso é fazer uma vida valer a pena. Rapaz! Então, é preciso recolhermos, meus irmãos, recolhermos com Cristo. Às vezes, a gente ouve nas nossas comunidades paroquiais o testemunho de nossos irmãos e irmãs, né? O padre repete agora o que falei ainda há pouco. E, ao ouvirmos aquilo dali, sentir também o desejo no coração de viver uma mesma experiência de fé e depois, ao longo da nossa vida, recordarmos aquele testemunho e procurarmos empenharmos-nos para realizarmos com a mesma intensidade um ato de amor ao Senhor. Isso é recolher com Cristo a cada Eucaristia que recebemos, onde o Senhor vem e nos nutre com o pão da vida e que nos entrega a palavra vivente. Quando vamos para casa, e se participamos da missa em família, começamos a ver o testemunho e o empenho do teu filho ouviu com você aquele texto do Evangelho. Aí de repente você percebe que o garoto está tentando se dedicar um pouco mais àquilo que o padre falou na hora da missa. Chega perto dele, dá um abraço e fala: eu tive a impressão de que você está procurando colocar em prática aquilo que o padre falou domingo na missa. E daí talvez você vai ter uma surpresa, que ele vai lhe dizer: o senhor percebeu, pai? E olha que alegria grande para ele vai ser ouvir de você: sim, percebi, filho, porque eu também estou dando o meu melhor para fazer o mesmo. Olha que bonito. Olha como é importante recolhermos juntos com Cristo aquilo que nos foi entregue e encorajarmos-nos mutuamente. Quando o Senhor se levanta para responder aquelas duas afirmações, a resposta do Senhor, dentre outras coisas, é para salvaguardar a verdade e proteger a comunidade que ali estava daquela dispersão. De maneira que o Senhor imediatamente dá um exemplo, dizendo, deixa eu pegar aqui o texto. Ele, porém, versículo 17, conhecendo-lhes os pensamentos, disse. Então é interessante porque essa resposta do Senhor não é só uma resposta que vai de encontro, seja frontal, à disposição do coração de seus interlocutores. Mas se a gente já tem claro que a disposição do coração de seus interlocutores era dispersar, essa resposta do Senhor significa uma atitude frontal de Deus para extinguir a dispersão, ou melhor, para que essa dispersão não ganhe lugar no coração dos fiéis. Então, ao responder direto à intenção do coração deles, se a intenção do coração deles era colocar a dispersão, a intenção de Deus é colocar a clareza. Se a intenção deles era difundir a mentira e a falsidade,
a intenção de Deus é fazer com que haja o triunfo da verdade, se a atitude deles era tirar o direito de conhecer e aproximar-se de Deus dos homens, a resposta do Senhor é para dar aos homens outra vez a possibilidade de conhecer Deus e de estar unido a Ele. Então, cada vez que a igreja age, ela age para estabelecer aquilo que é a vontade presente no coração do Senhor. E toda vez que a igreja age, age buscando sempre proclamar a verdade e levar o homem ao caminho da vida. E Jesus então responde de maneira direta: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estivesse dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? O inimigo combate de maneira coerente e com o máximo de eficácia. Então precisa haver uma unidade se eles querem traçar uma batalha séria. Isso é muito importante termos claro. Não estamos em um combate espiritual diante de uma força desorganizada e caótica, mas uma força muito bem organizada e estrategicamente pronta para abrir combate em todos os momentos, possibilidades e no maior número de frontes e de ocasiões possíveis. Se a gente quer comparar, é que nem aquela mosquitada, quando a gente vai para o mato, né? Você ou vai pescar, ou vai caminhar, ou está na casa de campo, e você não tem repelente, vai ficar se batendo para matar mosquito a noite toda, a tarde inteira, geralmente naquele pedacinho da tarde, né? Entre 4 e pouca, 6 e meia, ali que é complicado mesmo. Os mosquitos são persistentes, eles têm uma tenacidade incrível. Ele vem, você tenta dar o tapa, ele sai, depois ele volta. Ele vem. São assim, são como mosquitos. Eles ficam o tempo inteiro em cima. Se não tem um repelente, não vai ter jeito. Você vai ficar se estapeando o tempo todo e vai acabar sempre levando um bocado de picada. Não é que dá para escapar, não. Vai voltar cheio de pontinho vermelho. Então, com essa mesma tenacidade, usando apenas a imagem, né? Obviamente a tenacidade dos espíritos infernais ela vai ser muito maior do que a tenacidade de um mosquito, é claro, mas apenas para usar a imagem. Com essa tenacidade, eles se empenham de todos os modos e maneiras, tentam de todas as partes e por todos os lados, e se mobilizam sempre da melhor forma possível, segundo a possibilidade, obviamente, deles. Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios, e agora o Senhor coloca com toda clareza, né? Então, essa primeira parte, a forma como o Senhor fala, mostrando, e eu usei essa imagem dos mosquitos, diz mais cara, porque também o inimigo, estrategicamente, se mete, como nós falamos no início da meditação, no meio daqueles que estão buscando a Deus, não para recolher, mas para dispersar. Muito bem. Agora o Senhor continua. Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsam vossos filhos? E agora, assim como a rainha de Sabá se levantará para julgar essa geração, todas aquelas outras imagens que nós já vimos, se os ninivitas se levantarão para julgar essa geração, porque eles ouviram o profeta Jonas e se converteram. E aqui tem aquele que é maior do que Jonas, e vocês não escutam. Então, seguindo sempre sobre a mesma estrada, assim eles levantarão e serão os vossos juízes, porque eles não viram os sinais, eles não testemunharam o poder de Deus sobre as forças infernais como vocês estão testemunhando, eles não recolheram essa pregação com a autoridade que é a pregação do Filho de Deus, anunciando a boa nova do Evangelho como vocês estão ouvindo. Eles não receberam nada disso e expulsaram em nome de Deus. E vocês estão vendo tudo isso e não estão acreditando que se trata do próprio Deus, ou melhor, não é aqui só uma questão de acreditar,
vocês estão contra aquilo que Deus está realizando. Aqui é mesmo uma oposição frontal. Vocês estão contra. Então, é forte as palavras de Jesus. Ao mesmo tempo, cheia de misericórdia, porque entrega um valor àqueles das gerações passadas que, crendo e mantendo a fidelidade no Senhor, realizaram obras prodigiosas, que talvez no tempo deles, como muitos dos profetas, foram mortos e lançados à margem, abandonados, porque permaneceram fiéis ao Senhor. E olha aqui, o Senhor cumprido um testemunho de misericórdia e de amor em favor deles, diante desses que são perversos. A misericórdia aqui não é em relação aos perversos, mas nas palavras de Jesus em relação às gerações que antecederam a eles. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. E olha aqui o Filho de Deus dando testemunho daquela geração que, acolhendo a lei e os profetas, colocou em prática a fidelidade ao nome do Senhor e perseveraram até o fim, morrendo em comunhão com o Senhor, completando seus dias na comunhão com o Senhor. E hoje o Filho de Deus, olha, dá testemunho deles. Eles serão os vossos juízes. Forte e ao mesmo tempo bendito. Contudo, continua o Senhor, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está entre vós. Eles não acreditam que é pelo dedo de Deus, mas a grande multidão ali acredita. E Jesus então tira do caminho da dispersão, do caminho da falsidade, do caminho da confusão ao caminho da clareza, ao caminho da comunhão, ao caminho da verdade. Então, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, aí vocês podem imaginar aquele pessoal que falou, sim, é assim, é assim. Para com isso, rapaz, está falando besteira aí. É assim, Senhor, é assim, não escuta esse homem, não. Não sei se aconteceu desse jeito, mas conhecendo um pouco o nosso jeitão do nosso povo, não imagino que algo de diferente possa ter acontecido. Pode ser que tenha tido algum momento desse, que a gente sabe que geralmente quando tem a multidão e tem o alvoroço, também tem essas atitudes assim que são em parte até bem cômicas. Mas no momento em que o Senhor diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, meus irmãos, tem uma legião de pessoas ouvindo aquelas palavras do Senhor. E esses dizem amém diante disso, porque estão recolhendo com Cristo os ensinamentos, as curas e os prodígios contra as forças infernais. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, e esses que estão recolhendo com ele reconhecem que é pelo dedo de Deus. E a eles o Senhor diz, então o reino de Deus já chegou a vós. E mais uma vez acontece o anúncio da Boa Nova. Fantástico. Vocês estão vendo? O Senhor não foi violento contra os violentos. Ele não foi malvado contra os malvados. Ele não agiu de maneira perversa contra aqueles que tentavam perverter o povo. Mas ele anunciou outra vez a verdade. Ele insistiu no ensinamento do Evangelho. Ele permaneceu nos valores do reino dos céus. E dessa forma testemunhou o caminho. Testemunhou a vida, testemunhou a verdade, porque Ele é caminho, verdade e vida. Estão percebendo como é que a gente é chamado a combater toda a ação que o inimigo tenta causar no meio do nosso povo para dispersar o povo de Deus do caminho da verdade? É dessa forma, é como Jesus combate. É defendendo a verdade e anunciando outra vez tudo aquilo que o Senhor nos entregou. E depois Jesus diz, essa é a parte muito significativa, quando o homem forte e bem armado guarda a sua moradia, seus bens estão em segurança. É assim que o demônio age. Ele tenta, como homem forte e bem armado, guardar aquilo que consegue pegar para si. Todavia,
se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, que vencendo sobre a morte, arranca as cadeias da morte e a armadura do pecado, sobre a qual ele depositava sua confiança e sua segurança de conseguir conquistar o oponente, e depois, tomando para si Cristo Jesus, todos aqueles que eram considerados os troféus da conquista dos espíritos infernais, nos leva e leva todos eles outra vez junto com ele para o reino dos céus. Dessa forma, Cristo vence o poder do inimigo e toma para si tudo aquilo que outrora estava sob o seu cativeiro e agora se torna livre em nome do Senhor. Então, o versículo 21 e 22 é a imagem de Cristo que triunfa sobre a força do inimigo. O homem mais forte que vence, que assalta e vence, é Cristo Jesus, que vence o poder das trevas. Então, por fim, o Senhor, na sequência do diálogo, antes de fazer a grande afirmativa sentencial do versículo 23, ele completa o discurso dizendo, e no final, aquele que é mais forte triunfa. Em outras palavras, ele triunfará. E bom, não sabemos, mas que aqueles corações possam ter encontrado o caminho da conversão diante dessas palavras do Senhor. E aqui vem o versículo, que é o versículo que dá a base, como nós já falamos, reflexiva para esse texto. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não se junta comigo dispersa. E do versículo 24 ao versículo 26, o Senhor conta a história de cada um daqueles homens, que também pode ser a nossa história. O que significa isso, Padre? Eles receberam, se nós pensamos especialmente como nos falam os outros evangelistas, que se tratam daqueles que deveriam guiar o povo de Deus no caminho da verdade, esses que tentam o Senhor e que o acusam de agir em nome do demônio, estamos diante daqueles que receberam tantas graças e benefícios do Senhor, tiveram as suas vidas adornadas pelos tesouros e o beneplácito do amor divino, mas se esvaziaram de Deus de tal forma que chegaram ao ponto de desprezá-lo. Um coração que despreza Deus se torna presa fácil para as ciladas e para as investidas do demônio. Todo coração que permanece vazio de Deus vem ocupado pelo espaço do inimigo. Ou seja, melhor dizendo, vem ocupado pelo inimigo. Tem o seu espaço ocupado pelo inimigo. Como assim, Padre? Se o nosso coração não se enriquece com Deus, vai se empobrecendo pouco a pouco. E em meio à pobreza espiritual e à miséria humana, vai se enfiando tudo aquilo que vem da parte do inimigo infernal. Então é importante termos isso claro. E vejam o tesouro do Santo Rosário que ontem falávamos. Ter o nosso coração cheio de Deus. Não basta apenas acreditar, não basta apenas afirmarmos uma certeza a respeito do poder de Deus, é preciso sermos homens e mulheres com hábitos de oração, homens e mulheres com hábitos de piedade, homens e mulheres que tenham a organização da sua vida, o seu tempo e os seus afazeres distribuídos a partir do pensar em Deus e do agir por Deus em nome dele. Por isso que essa meia hora tem um valor extraordinário na nossa vida cotidiana e ela pode nos impelir a viver de maneira intensa cada momento do nosso dia cheios de Deus, de maneira que não sobre espaço vazio e casa vazia para que aquele sarnento, quando venha a procurar um lugar para repousar, não encontre. Ali para ele não tem repouso, porque Deus é soberano sobre esse teto e essa casa a ele é consagrada. Então,
vai-te embora daqui. Não há lugar para você, nem nessa casa, nem nessa família. Porque também essa família, ela vem protegida e cultiva junto aquilo que Deus nos concede, aquilo que Deus nos entrega. Aqui só temos espaço para ter conosco os tesouros de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, pela intercessão de São João Calábria, Santa Pelágia e também pela intercessão de São José e São Simão, teólogo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.